E aí pessoal, como é que vocês estão? A gente hoje vai falar sobre os tratados fronteiriços do Brasil Colônia, né? Até a Guerra Guaranítica, tentar entender como que foi a expansão, né, do território português na América Portuguesa aí. Então, a gente vai começar tentando entender como que foi esse Tratado de Tordesilhas, né, antecedendo aí a ocupação portuguesa do território onde hoje é o Brasil, e basicamente predestinando eles de ocupar esse território. Então, houve esse tratado. Havia uma proposta antes, né? Proposta aí feita pelo Papa Alexandre VI, e era só 100 léguas, né, distantes de Cabo Verde aí, que era de onde eles tinham essa fonte para medir, né? Mas Portugal vai contestar, então vai subir para 370 léguas, formando então o Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Então, basicamente divide o mundo em dois, né? O meridiano de Tordesilhas predestina então Portugal a ocupar o território brasileiro. Posteriormente a gente vai ter então, já durante o Tratado de Tordesilhas, antes mesmo da União Ibérica, a gente vai ter um desrespeito a esse tratado, principalmente no norte, porque o norte ele tem muitos rios, né, os rios do norte, né, o Amazonas é muito grande, Rio Negro, né, Solimões são muito grandes, são navegáveis, então facilita adentrar dentro do território, essas entradas aí, né, bandeirantismo também, a busca por especiarias, né, todas essas questões que a gente já viu lá atrás, facilita no norte por causa dos grandes rios a navegação e, portanto, a ocupação ultrapassando esse tratado, né? Tordesilhas aí, então passa a ser desrespeitado. E isso vai dar uma piorada quando a gente tem a União Ibérica, porque durante a União Ibérica, né, se é Espanha e Portugal juntos, não há motivos de ter esse tratado, principalmente nas terras onde hoje é o Brasil, né, a América Portuguesa. Então esse desrespeito ele permanece, né? E aí mais tarde, depois do fim da União Ibérica, quando Portugal se restabelece, a gente vai ter na Europa uma guerra que é chamada Guerra de Sucessão ao trono espanhol aí, França e Espanha vão se unir, basicamente aquelas disputas que a gente reconhece, sabe o que acontece na Europa quando as famílias tentam disputar um trono, e a Espanha e França saem derrotadas dessa guerra. O que ocorre? A Espanha perde territórios, principalmente na Europa ali, ela perde a região de Nápoles, perde a região onde hoje é a Bélgica, se não me engano. Então, ela, por perder territórios, ela vai assinar um novo tratado na Europa que vai reordenar o mapa europeu, mas também vai reordenar o mapa da América Espanhola, consequentemente da América Portuguesa. Né? Esse tratado chamado de Utrecht, em 1713, vai ser assinado na Europa, 1715 será assinado aqui na América Portuguesa. Então a gente vai ter algumas reordenações, né? O norte aí vai permitir a criação de onde hoje a gente conhece como Guiana Francesa, né? Territórios franceses, então vai surgir o Amapá, e no sul aí a gente vai ter uma reordenação também, por exemplo, a colônia de Sacramento vai passar para as mãos de Portugal, tá? Vai surgir então a cidade de Montevidéu, criada pelos espanhóis mesmo. Portugal vai criar um forte lá no sul, em Porto Alegre, lá o Forte do Rio Grande, se não me engano o nome dele. E esse novo tratado reordena e vai aumentar as disputas no sul, que já estava dando início, já tinham umas disputas naquela região, principalmente por causa da colônia de Sacramento. Se observar o mapa, percebe-se, né, a importância dessa região, onde hoje é o Paraguai, né, a saída para o mar por esses rios aqui. Então, portanto, é uma posição estratégica, né, principalmente das riquezas que são escoadas para a Espanha, onde é Buenos Aires ali, por isso o surgimento da cidade de Montevidéu também está ligado com essas posições estratégicas. E a criação desse forte que vai ser feito lá no sul. Assina-se então, em 1750, o Tratado de Madrid, que basicamente anula o Tratado de Tordesilhas. Não é que anula, é porque os tratados de Utrecht, quando ele foi assinado, não foi anulado o Tratado de Tordesilhas. Ele continua valendo, mas o Tratado de Utrecht era para colocar uma espécie de exceção, algumas questões aí que precisavam ser pontuadas após a Guerra de Sucessão. E aí agora a gente tem o Tratado de Madrid que vai reordenar o território. E no sul, e aí que a gente tem que ter atenção, porque os próximos tratados têm a ver com essa questão do sul, a região onde é os Sete Povos, onde os jesuítas ocupavam, catequizando os indígenas guaranis, né? Essa região dos Sete Povos aqui no sul, eles eram comandados por jesuítas, os jesuítas tinham total controle sobre aquela região e esse controle agora vai passar para as mãos de Portugal. Obviamente eles não vão aceitar essa passagem de controle para as mãos de Portugal, e como a gente está falando de um tratado, ou seja, é como um acordo entre Espanha e Portugal, os dois lados vão entrar em conflitos aí com os
os padres jesuítas, né, que é o que a gente vai chamar de guerras guaraníticas. Esse Tratado de Madrid, ele está baseado, a base dele está na ideia de utipossidetis, que é tipo o uso da terra, né? É quem está usando, quem tomou posse da terra, aquele que usa, portanto, passa a ser dono. Então permitiu-se esse crescimento aí exponencial do território português. Porém, as guerras guaraníticas, elas vão ser, obviamente, Portugal e Espanha vão vencer essa guerra, e posteriormente, ao vencer essa guerra, eles vão assinar um novo acordo, que vai ser chamado Tratado de Ildefonso, Santo Ildefonso, 1777, devolve, né, a Espanha passa a voltar a controlar essas regiões das 7 missões, a colônia de Sacramento passa a ser controlada de novo, então, pela Espanha, só que aí as disputas da região continuam, então a gente vai ter essa reordenação, formando então um novo tratado, onde volta a passar para as mãos de Portugal a colônia de Sacramento, né? Sacramento volta a ser de Portugal, e vai ser em 1801, esse último acordo, principalmente no sul, que não vai parar por aí. A gente só vai parar de falar desses tratados agora, aqui, porque a gente está falando do Brasil colônia, mas essa disputa no sul, né, dessas posições estratégicas, vão permanecer até na virada do século XIX para o século XX. Ok, pessoal? Então, basicamente são esses os tratados, tá? Espero que vocês tenham compreendido direitinho aí. Não é um ou dois, são diversos tratados. O Sul demanda muito estudo, porque é muito complicado compreender essas quantidades de tratados, né? Essa bagunça que é por causa dessas guerras que ocorrem no Sul de disputa territorial. Tudo questão estratégica, né? Posicionamento estratégico aí da Espanha e Portugal. Ok, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero que tenha facilitado a compreensão de vocês. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico aqui para poder facilitar, né, em ordem cronológica desses tratados. E qualquer dúvida, utilizem a plataforma e façam as perguntas. Ok, pessoal? Então é isso. Fica um abraço. Tchau.